porque não existia aquela coisa da economia. A União Soviética ela tinha mercado negro, mas ela não tinha os conceitos de uma economia de mercado aberto. Valor de commodity, valor de produtos manufaturados, era essencialmente a indústria de alimentos e mais algumas coisas que a população tinha uma noção de como lidava com aquilo. O resto estava tudo costurado e montado certinho com a presença estatal. E, inclusive, tem um aspecto muito interessante, era bem regionalizado essa divisão das atividades do Estado. Cada região da União Soviética, depois da Rússia, ela tinha a sua própria estrutura. Então, as pessoas que trabalhavam, até ontem a gente até terminou um curso falando sobre isso, o Aldo até falou muito sobre isso, naquela região, o PC tinha uma estrutura própria. Então, as pessoas que trabalhavam na fábrica, as pessoas que serviam o exército, as pessoas que eram pensionistas, todas dependiam daquela estrutura, daquela região específica. Isso era assim na União Soviética inteira. Lá em cima, o poder central, e ele abria esse leque, esse mosaico dentro do território soviético. O Yeltsin assumiu, ele desmoronou tudo isso. O poder estatal desapareceu, em grande parte. E aí, nesse vácuo de poder, vai acontecer uma série de eventos que vão simplesmente dissolver a estrutura que existia da União Soviética, um vácuo de poder se forma e surgem as figuras dos oligarcas, chamados oligarcas, que na essência nada mais eram, em grande medida, do que antigos funcionários do PC, que já tinham manipulado, já tinham trabalhado, quando eles viram que a situação ia desandar, e aí se abre até uma série de debates, o quanto do fim da União Soviética foi induzido, foi planejado para chegar num determinado lugar, né? E eles mandaram dinheiro para fora. A própria KGB já fazia isso nos tempos da Guerra Fria, porque ela precisava de dinheiro para operar fora. Porque assim como os americanos tinham Black Ops, os soviéticos também tinham. Eles precisavam de dinheiro para fazer isso, né? Lógico que não era o mesmo alcance que o Ocidente fazia, porque no Ocidente eram inúmeras agências de inteligência operando. A União Soviética trabalhava apenas com a KGB, o GRU e mais algumas unidades, mas vamos falar de forma genérica a KGB. O fato é que esses oligarcas oriundos da estrutura de poder do Estado soviético, eles começam a se apossar dos ativos físicos da União Soviética, né? Eles começam a se apossar. Eles começam a adquirir, porque o governo do Yeltsin vai fazer uma série de leilões dos ativos públicos. Até o primeiro exemplo, esse vocês acham fácil na internet a história, a famosa fábrica de biscoitos Bolchevique, que era a grande fábrica estatal que existia na União Soviética que fazia biscoitos. Ela foi leiloada e vendida pela bagatela de $660 mil, $650 mil na época. Só para vocês terem ideia, uma fábrica parecida no leste europeu, que foi privatizada mais ou menos na mesma época, foi vendida por $80 milhões. A diferença era embolsada pelos próprios oligarcas. Olha o lucro que eles tinham. E outras vantagens, a questão das commodities, o valor que era adquirido petróleo, outras commodities revendidas no mercado, se adquiria por um preço congelado muito baixo dentro da Rússia, e você revendia no mercado internacional pelo preço de mercado. O lucro foi gigantesco. Esse é um fronte. O outro fronte são as crises geopolíticas da Rússia. A União Soviética foi dissolvida, várias das ex-repúblicas soviéticas se separaram imediatamente. A gente pode citar Bielorrússia ou Belarus, os Estados Bálticos, a Ucrânia, algumas repúblicas no Cáucaso, Geórgia, Armênia, Azerbaijão, as repúblicas da Ásia Central, Cazaquistão, Turcomenistão, Uzbequistão, né, Tajiquistão, todas vão se separando. Isso vai gerando uma perda de agregado territorial e econômico para a Rússia muito forte. O que foi mais sentido num primeiro momento, por incrível que pareça, não foi a Ucrânia, foram as repúblicas do Cáucaso. Porque na esteira dessas repúblicas, a partir do final de 94, início de 95, começa a grande crise, que eu diria que foi do governo Yeltsin, que foi a Guerra da Chechênia. Essa Guerra da Chechênia, em grande medida,
ela vai ser um prolongamento, até certo ponto, da jihad que tinha sido feita no Afeganistão contra os soviéticos. Inclusive, os serviços de inteligência ocidentais patrocinavam muitos dos chechenos, serviços de inteligência da Arábia Saudita, da Turquia, iranianos, ou seja, todo mundo querendo tirar uma fatia, aproveitar aquele momento de transição da União Soviética para a Rússia. Eu acho que os amigos podem imaginar a crise que isso gerou dentro da Rússia. Então, é um fronte econômico muito sério, uma desestruturação econômica e, ao mesmo tempo, uma desestruturação geopolítica. Por que a guerra da Chechênia vai adquirir esse caráter tão preocupante para a Rússia nesse período? Porque o exército russo sofreu uma grande derrota tentando reprimir o separatismo dos chechenos. E não havia alternativa para Moscou a não ser reprimir, porque se a Chechênia conseguisse autonomia, geraria um efeito cascata que poderia avançar para outras repúblicas, mais para dentro da Rússia. Isso levaria ao colapso do Estado russo. E o Exército Vermelho não, já era o Exército Russo, ele interveio na região, só que ele vai sofrer uma grande derrota. Isso foi muito desmoralizante. A guerra vai se prolongar, as baixas vão aumentar, e em paralelo a isso tudo, a crise econômica. Então, a minha introdução é para vocês entenderem onde vai nascer os eventos, onde vão nascer os eventos que vão levar o Putin ao poder.